paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, mais uma vez estamos aqui reunidos para aprender da Sua palavra. Capacita-me cada dia mais, Senhor, para estar transmitindo o Seu Evangelho. Usa, Senhor, meus lábios, minha boca, minha voz, para estar fazendo a Sua vontade, para estar falando do Seu amor, da Sua palavra. Senhor, perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas individualidades. Senhor, ajuda-nos a crescermos cada dia mais na Sua obra. Enche-nos com o Seu Santo Espírito e que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor. Muito obrigada por esses momentos. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos, capítulo 12, dos versículos de 18 a 27. Falaremos sobre os saduceus e a ressurreição. Deixo para vocês como indicação aqui no canal o estudo bíblico lá em Mateus, no capítulo 22, dos versículos de 23 a 33. Deixo também para vocês como leitura complementar o livro de Lucas, no capítulo 20, dos versículos de 27 a 40. Amém? Então vamos lá. Marcos, capítulo 12, versículo 18, diz assim: Então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo... Lá em Atos 23, 8, diz assim: É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas. Também lá em Lucas, capítulo 20, versículo 27, diz: E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe. Então vamos lá, vamos analisar esse fato, esse primeiro versículo. Então aqueles homens, os saduceus, a gente vê bastante a respeito do quê? Dos fariseus, os saduceus, assim como os fariseus, eram religiosos que eram como vertentes, entende? Dois tipos de vertentes. Vamos trazer para o dia de hoje para entendermos. Os cristãos, Hoje temos os católicos, eu vou trazer para vocês como exemplo os católicos e os evangélicos. Ambos professam a sua fé em Jesus Cristo, Ambos são conhecidos como cristãos, São parte do cristianismo, certo? Contudo, a forma que a religião dos evangélicos, o protestantismo, os evangélicos e o catolicismo, eles se apresentam, a religião se apresentam de formas distintas, Cada religião tem uma forma de o quê? Se apresentar, cultuar a Deus, adorar a Deus de formas distintas, quer dizer, formas diferentes. Os saduceus e os fariseus eram religiosos da religião judaica, pertencentes ao povo de Israel. Ambos faziam parte dos judeus, mas eles acreditavam, criam, de formas diferentes em alguns aspectos, Então, os fariseus e os saduceus, ambos eram judeus, certo? Da religião judaica, mas eles tinham formas distintas de compreender a religião, a lei, a lei mosaica.
né? Os saduceus não, algumas coisas não concordavam, não aprendiam, né? Não ouviam dos fariseus e dos mestres da lei, os escribas, né? Aqueles que se aprofundavam no aprendizado das escrituras sagradas, né? Das leis, da lei de Moisés, da lei de Deus entregue através de Moisés, certo? Então esses homens, eles não acreditavam o quê? Na ressurreição. Já os fariseus acreditavam, certo? E aí eles foram perguntar, né, ao Senhor Jesus, questionar o Senhor Jesus. Então, esse fato, eles não criam na ressurreição, não criam que os mortos iriam ressuscitar. Mas ainda assim eles foram até o Senhor Jesus para o quê? Para perguntar a ele sobre isso, né? E aproximaram-se dele e perguntaram-lhe dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão, certo? Essa lei fala a respeito da lei judaica do casamento de levirato, né? Em que um homem se morresse e deixasse a esposa, sendo que não tenha herdeiros com essa esposa, né? Ela não deixou filhos, né? O irmão dele deveria casar, né, com a cunhada, né? Para o quê? Para ter filhos com ela e assim dar descendência, herdeiros ao seu irmão, para que o nome do seu irmão não se apagasse entre o meio do povo. E assim também a herdade, né? As terras, as posses dele não ficasse o quê? Não fosse perdida. Lá em Deuteronômio 25, versículo 5, né, fala sobre o dever de casar com a viúva do irmão, né? Lei que falava que uma viúva só podia casar de novo com alguém da família do falecido, cabendo ao irmão o dever de casar com ela para ter filhos que serão considerados filhos de seu irmão e cumprindo assim o seu dever de cunhado, né? Eu vou deixar para vocês aqui, eu vou pesquisar aqui onde fica, mas eu vou deixar para vocês lerem sobre isso. Lá em Gênesis 38, versículos de 7 a 10, eu deixo para vocês lerem depois, fala sobre Onã, em que Onã, ele casou, né, com a esposa de seu irmão falecido, só que sabendo que aquele filho que ele teria possivelmente com essa mulher, não seria dele, seria considerado descendente do irmão que morreu. E aí o que ele fazia? Ele derramava seu sêmen na terra, né? Então ele não tentava fecundá-la, né? E com isso, o que aconteceu com ele, vou deixar na curiosidade para vocês irem lá. Leiam Gênesis 38, de 7 a 10. Depois que vocês lerem, vem aqui nos comentários e comenta o que aconteceu. Amém? Vamos lá, mas continuando. Então, é essa lei que eles estavam citando lá em Deuteronômio 25, 5, né? A respeito de casar-se com a viúva de seu irmão, né? Continuando agora no versículo 20, né? Então, eles trouxeram esse questionamento para o Senhor Jesus, né? Em que um homem se casou com uma mulher, né? E ele morreu sem deixar filhos, certo? Aí 20. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. Então, um homem se casou com uma mulher, só que antes de ter frutos nesse casamento, ter filhos, ele morreu. E o segundo também a tomou. Então, o segundo filho, né? Ela casou com, vamos dizer, o mais velho, e aí o segundo, na ordem sucessora da idade, casou com ela também. E o segundo também a tomou e morreu. E nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Então, aqueles 7 irmãos, né, se casaram com esta mulher, né?
Eles trouxeram esse questionamento para o Senhor Jesus, só que os 7 se casaram com a mulher e nenhum teve filho com ela, e no final ela também morreu. Aí no versículo 22, né? E tomaram-no os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Então eles perguntaram ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, quando houver a ressurreição, parênteses, nós vimos lá no versículo 18, vimos lá em Lucas, né? Vimos em Atos também, que fala o quê? Que os saduceus não criam que os mortos iriam ressuscitar. Então, né, eles com esse pensamento de não crer, não acreditar, eles estavam ali falando com o Senhor Jesus, né? Estavam ali, né, perguntando o Senhor Jesus, tentando o quê? Apanhar Jesus com essa pergunta, né? Nós vemos que no estudo anterior que os fariseus e os herodianos, né, estavam o quê? Tentando ao Senhor Jesus com aquela pergunta do tributo, se eles deveriam ou não pagar os impostos a Roma, né? E aí se o Senhor Jesus falasse não, né, o que ia acontecer? Os romanos iriam lá prender o Senhor Jesus, né? Porque ele estava o quê? Estimulando uma revolta contra Roma, que era o império que estava o quê? Dominando o povo de Israel. O povo de Israel era dominado por Roma. Se ele falasse sim, o povo não ia o quê? O povo poderia se revoltar contra o Senhor Jesus, porque eles não achavam justo aqueles impostos. E aí eles tentaram o Senhor Jesus, tentaram conseguir uma prova contra o Senhor Jesus, e o Senhor respondeu o quê? Traga-me uma moeda de quem é o rosto, né, que está estampado nessa moeda. Estou trazendo para minhas palavras, né, para resumir. E eles falaram de César. E o Senhor Jesus responde: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Só que eles não desistiram de tentar apanhar o Senhor Jesus, né? E vieram, né, os saduceus falando com o Senhor Jesus e perguntaram a ele: de quem, pois, então vai ser essa mulher quando os mortos ressuscitarem, né? Já que os 7 irmãos casaram com ela e os 7 não deixaram descendentes com ela e ela também morreu, certo? Então, de quem é que vai ser o marido dela? Versículo 24. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as escrituras, nem o poder de Deus? Então o Senhor Jesus respondeu a eles com uma outra pergunta, né? Vocês erraram, vocês não conhecem nem as escrituras, nem o poder de Deus, né? Então eles não tinham conhecimento o quê? Na palavra escrita, né? Na lei mosaica, as escrituras sagradas, né? A respeito também. Eu falo muito sobre as escrituras sagradas, a lei mosaica, mas também falo dos profetas, tá, amados? Não é só as leis, não só os 10 mandamentos, né? Fala sobre também os profetas, né? O que aconteceu no Antigo Testamento. Quando eu falo da lei de Moisés entregue, é a lei mosaica, mas também as escrituras sagradas falam a respeito também dos profetas, né? E muitas outras passagens do Antigo Testamento que eles tinham, né? Então o Senhor Jesus falando que eles não conheciam nem a palavra, nem o poder de Deus. Continuando, versículo 25. Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. E, acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, né? Vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42, que vai dizer: assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, né?
Então, quando, né, semeia-se o corpo em corrupção, semeia-se. O que é semear, amados? É pegar uma semente e colocar na terra. Então, quando um corpo ele é enterrado, né? Quando a pessoa morre, ela tem o quê? Um funeral. E depois do funeral, você tem o quê? Pegam o corpo e o enterram ou cremam, como vocês quiserem pensar. Mas, né, esse corpo é enterrado. Esse corpo é o quê? Corruptível. O que é corruptível? Um corpo que sofre corrosão, corrupção. Vamos pensar em nós. Nós, seres humanos, nascemos bebês, crescemos crianças, nos desenvolvemos adolescentes, jovens adultos, idosos. E depois de idosos, né? Passado o tempo, você morre. Só que durante esse período da sua vida, o que aconteceu? O seu corpo foi se modificando, né? E ao mesmo tempo ele foi o quê? Se deteriorando, né? Então ele sofreu a corrupção. O nosso corpo está em constante mudança e na medida que nós envelhecemos, o nosso corpo, entre aspas, vai morrendo. A cada dia que passa, nós estamos mais próximos da nossa morte. Então seremos o quê? Estamos sendo corrompidos, por assim dizer. Aqui eu não estou falando, amados, da corrupção do pecado. Eu estou falando da corrupção biológica que nós passamos ao longo da nossa vida né? Eu estou tentando usar termos técnicos, mas eu não conheço as nomenclaturas, tá? Mas o oxigênio nos envelhece, o sol nos envelhece. Passamos por esses fenômenos durante a nossa vida, né? Que isso vai envelhecendo a nossa carne, até que a gente fica velho e morre. Então, esse corpo que sofre corrupção, ele vai ser enterrado. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então, quando nós ressuscitarmos, quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda, nós teremos um novo corpo, não que nem esse que a gente tem aqui, de carne, ossos, né? Que tem sangue. Por quê? Porque esse corpo, ele muda, entende? Ele se desgasta, ele envelhece. O nosso novo corpo vai ser um quê? Vai ser um corpo glorioso. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, esse corpo que a gente tem aqui é um corpo da terra, a imagem da terra. Um corpo corruptível de coisas aqui da terra. E assim como a gente hoje tem esse corpo aqui na terra, também vamos ter um corpo celeste, um corpo celestial, das coisas de quê? Do céu, né? Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Então, após a sétima trombeta, ela vai soar, né? E num abrir e fechar dos olhos, o que acontecerá? Né? Haverá o quê? Haverá, os mortos ressuscitarão em um corpo glorioso, em corpo celestial, em um corpo como o dos anjos. Seremos como os anjos, certo? Então não haverá mais esse corpo aqui em casamento. Não vai haver, quem é meu marido, quem é minha esposa. Não vai haver mais relações, né, entre marido e esposa. Não vai ter mais esses laços. Por quê? Porque essas coisas são da terra. Porque aqui na terra como as escrituras falam, eles cresciam, né? Casavam, davam-se casamento, festejavam. Só que nas coisas de Deus, quando o Senhor Jesus vier a sua segunda vida e nós ressuscitarmos com Ele, não haverá mais essas coisas da terra, entende? Então, eles não tinham o quê? Eles não tinham essa compreensão, os saduceus. Eles estavam pensando que quando ressuscitaríamos, né, nós iríamos ressuscitar como agora,
nesse mesmo corpo, com um corpo igual ao nosso, de carne, ossos, sangue, e viveríamos uma vida igual a que nós estamos vivendo. Não, mas o poder de Deus vai ser o quê? Não, a gente não consegue dimensionar a grandeza do poder de Deus, certo? E nós não ficaremos mais, né, presos a esse corpo de carne, entende? Lá em Êxodo 3:6 diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus, né? Então, o Senhor, nosso Deus, ele é o quê? Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, né? Então, ele não é somente Deus enquanto nós temos essa vida aqui humana, enquanto a gente tem essa pele, esses dedos, esses braços, esse corpo, mas ele é Deus eternamente. Só que esse corpo que a gente tem é corruptível. Esse corpo da terra ele é corruptível, quer dizer, ele envelhece, ele sofre o quê? Ele sofre modificações na medida que nós envelhecemos. E ele apodrece, ele se corrompe, ele acaba, né? E Deus, ele é Deus o quê? Dos vivos e não dos mortos. Então nós ganharemos uma roupagem, um corpo que vai durar o quê? Para sempre. Continuando, novamente, versículo 26. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Né? Então, o Senhor Jesus falou que eles estavam o quê? Eles estavam errando muito, né? Por quê? Porque eles estavam pensando que nessa ressurreição... Não, primeiro eles não criam que iríamos ressuscitar dos mortos. Mas na cabeça deles, se caso houvesse uma ressurreição, né? No pensamento deles, né? Pode sim estar pensando, é o quê? Que a ressurreição ia se dar ao quê? Ao limite de vivermos novamente a mesma vida que vivemos na nossa época. E iríamos ter novamente esse mesmo corpo, essa mesma carne, vivermos novamente a mesma vida que vivíamos aqui na Terra, né? E isso limitaria o poder de Deus, certo? Por quê? Porque é como se Deus ia se limitar a ressuscitar a gente para viver a mesmice, por assim dizer, tá? Tô abrindo um parêntese meu aqui. Mas não, o Senhor vai dar a nós, os seus santos, né, os seus salvos, um corpo glorioso para que sejamos como os anjos e vivermos com Ele eternamente, certo? Um corpo esse que jamais será corrompido novamente, que não vai envelhecer, né? Que não vai se desgastar, que não vai mudar e vai ficar o quê? Para sempre. Trago também para vocês o exemplo da ressurreição de Lázaro, lá em João capítulo 11, versículos de 1 a 29. Deixo para vocês como indicação também para vocês estarem lendo, né? Que fala sobre a ressurreição de Lázaro. O Senhor Jesus foi lá para Betânia. Lázaro já tinha falecido há 4 dias. Marta e Maria foram falar com o Senhor Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí o Senhor Jesus foi lá, ressuscitou Lázaro para a honra, glória e louvor do santo nome de Deus, certo? Aí Lázaro ressuscitou. Por quê? Lázaro tinha morrido, semeia-se o corpo, certo? E ali ele ressuscitou. Só que o que aconteceu? Ele ressuscitou novamente naquele corpo de carne, corpo da terra. Corpo de carne, ossos, sangue, né? Tendões. E o que aconteceu? Lázaro morreu novamente, certo? Hoje, 2023, Lázaro está vivo? Não. Então, se na cabeça dos saduceus nós ressuscitássemos assim
como nós vivemos no dia de hoje, novamente ressuscitar dos mortos para viver essa mesma vida com esse mesmo corpo, da mesma forma que vivíamos, assim como Lázaro, nós iríamos o quê? Morrer de novo. Então, o que ia acontecer? A gente ia nascer, morrer, nascer, morrer? Não. Deus tem todo o poder para o quê? Para fazer com que nós ressuscitemos, né? Mas de uma forma e uma maneira em que jamais iremos morrer novamente, em que jamais iremos padecer com doenças, com tristezas, com dor, né? E viveremos para sempre com o nosso Deus, né? Como os anjos. Amém, amados? Então, os saduceus, eles não entendiam as escrituras sagradas que falavam a respeito, né, da ressurreição, e também não conheciam a magnitude, a grandeza do poder de Deus e do que Deus poderia fazer. E é isso, amados. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos. Forte abraço.